Olá, Ângelo Dourado aqui falando. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as redes sociais e como a gente está sendo manipulado aí sem perceber, né? Você já pode ter tido a sensação aí de que tá falando no celular com alguém, né? Comenta algo sobre algo, comenta aí que quer algum objetivo, tem algum desejo, de repente tá lá o banner no Face lá grandão, né? De repente você pesquisou aí sobre a Itália, comentou em algum grupo sobre a Europa, mandou uma mensagem para alguém sobre um vinho e do nada aparece aquele bannerzão lá no Facebook, né? Conheça as vinícolas da Sicília e você pensa: nossa, leu minha mente. Não, o Facebook hoje é o maior experimento psicológico que a humanidade já viu. O Facebook hoje já é maior que qualquer país do mundo aí, com seus 2,7 bilhões de usuários. E quando o Facebook ultrapassou ali o Orkut, a pergunta do Zuckerberg, né? É como é que eu vou fazer dinheiro com isso, né? E como ele era daquela linha ali de startups que também querem ser CEOs ali, como Bill Gates, como Jeff Bezos, o objetivo dele não era só criar uma empresa, né? Era criar uma empresa e como fazer essa companhia se tornar gigantona. Só que o problema é, quem já tinha dinheiro e estava na internet, já estava fazendo suas compras em outros lugares. Quem já sabia o que queria, estava indo comprar na Amazon. Quem sabia o que queria comprar, mas não sabia onde comprar, estava no Google pesquisando onde comprar. E o que sobrou para o novato Facebook foi o quê? Trabalhar com quem não sabia ainda o que queria comprar. Então o papel do Facebook é criar esse desejo, né? É saber tanto sobre você que você nem precise sair de lá para fazer uma compra. E para isso eles têm acesso ao que nenhum outro governo tem do planeta, que é acesso aos seus sentimentos. Quando você vê uma propaganda ali na TV, por exemplo, no horário nobre, aquele anúncio custa uma fortuna para quem está anunciando. Todo mundo, por exemplo, vai ver ali um anúncio de uma picape nova, por exemplo, né? Mas nem todo mundo é o público-alvo. A marca de carro vai ter ali que pagar para atingir milhões de pessoas na esperança que alguns milhares ali comprem. Só que em compensação, o Facebook não precisa atingir todo mundo, né? Se eles sabem, por exemplo, o que os usuários querem, a montadora pode pagar ali para anunciar só para quem tem perfil de comprar aquele carro. O papel do Facebook é saber o que você vai querer antes de você ir no Google procurar ou ir na Amazon comprar. O grande trabalho deles, o propósito deles ali não é deixar você lá dentro feliz, mas é você ficar o maior tempo possível para gerar mais dados. A gente já está lá, a gente já está gerando dado de graça. Quem eles têm que convencer a entrar são as companhias, os anunciantes. Para isso eles têm que ter muitos dados nas mãos para esses anunciantes utilizarem. Porque a gente dá informação de graça. Tudo que você posta, né, pelo que você compartilha, pelo que você curte, mesmo se você não tiver nenhuma foto lá, dá para saber sua etnia, sua religiosidade, sua postura política, né, se você tem depressão, se você tem inteligência, né, a situação conjugal dos seus pais, orientação sexual e muito mais. Mesmo que você não saiba tanto sobre a sua personalidade, sim, é perfeitamente possível que o Facebook saiba aí mais sobre você do que você mesmo, né? Dependendo do quanto tempo você passa lá e há quanto tempo você está lá. Usando ali, por exemplo, um programa de inteligência artificial, dá para analisar ali o que as pessoas postam. Com apenas 10 likes, né? O programa já mostra traços de personalidade, mostra se a pessoa é extrovertida, aberta às novas experiências, se está predisposta a ter mais raiva, depressão, entre outros traços ali de personalidade, melhor do que os seus próprios colegas de trabalho. Olha só, apenas com 70 likes, né, o algoritmo te entende melhor do que os teus próprios amigos. Imagina só, com 150, melhor do que a tua família, e a partir de 300 likes, melhor do que a tua esposa, teu esposo, né? Ou seja, com poucos likes, o Facebook consegue saber mais sobre você do que quem te acompanha. E quanto mais você interage na rede, mais o Facebook consegue te entender mais do que os próprios seres humanos. É só acompanhar o padrão aí de postagem das pessoas, né? Ele aumenta logo antes de um relacionamento, né? Provavelmente porque tem mais interações ali de paquera com a outra pessoa. E depois que começa o relacionamento, a frequência de postagem cai bastante. E como que eu sei disso? Porque os próprios cientistas de dados do Facebook divulgaram. O próprio criador do botão de like lá do Facebook saiu do Facebook, ele já sabia o poder do algoritmo. Eles mostraram também que as postagens com emoções positivas aumentam bastante depois de um início de relacionamento. E esse sentimento pode durar um bom tempo. Ou seja, se as empresas querem vender para pessoas felizes, essa é uma boa hora. E também dá para saber com quem você vai se relacionar só pelos perfis com que você tem visitado com mais frequência, com quem você tem conversado mais, né? E com quanto esses relacionamentos vão durar baseados em quantos amigos em comum vocês têm.
E o Facebook nem precisa de tantas curtidas para saber disso, porque o WhatsApp e o Instagram também são deles. Comparando o diagnóstico de quem tinha mais depressão, as pessoas postam fotos mais azuladas, mais escuras, sem cor, usam filtros, por exemplo, o Inkwell, que deixa preto e branco, né? E aos não deprimidos, usam aquele filtro Valência, que deixa as fotos mais mornas. E adivinha só, o algoritmo consegue analisar com mais precisão quem está com depressão do que os próprios analistas. E olha só, eles também sabem o que você curte fora de lá pelos códigos que os sites precisam ter para você curtir outras páginas. Então o Facebook consegue saber por onde você está passeando, mesmo se você não tiver um perfil por lá. Mesmo se você não tiver por lá, se os teus amigos citam o teu nome, se você tira foto com eles, se você está na lista de contatos do celular deles, que eles compartilham com o aplicativo, muito disso já pode ser deduzido. Olha só, pela lista de contatos tua dá para tirar uma média. Por exemplo, se todos os teus amigos fumam, é bem provável que você fume também. Se a maioria é gay, provavelmente você seja um também. E com base no que os teus amigos têm comprado, o Facebook pode saber o que oferecer a você. Ou seja, os teus dados e os dados dos seus amigos são muito mais úteis do que você está falando. Não é que o Facebook não consegue te ouvir pelo microfone do celular. É que ele não precisa. O resultado de um like, por exemplo, já é eficiente para saber o teu padrão de compra. Ou seja, por mais cuidado que você tenha com os teus dados, o Facebook não precisa deles. Uma curtida só já dá para tirar um padrão de compra. Veja lá, 5 anos aí que você utiliza a rede, ou 10, né? Muita gente pegou o início. Olha só, vamos supor aí que você é dono de uma empresa de chá e você quer saber como vender melhor. Pode apresentar uma versão A da propaganda, com os elementos naturais, e a outra versão B, falando do fitness, para os outros milhares de pessoas. Aquela que receber mais curtida ou mais cliques é que você pode seguir. Se você testar bastante gente, ainda pode descobrir que as duas versões são boas, mas com pessoas de personalidades diferentes. O que torna o Facebook mais poderoso do que qualquer país é que ele fala com cada um individualmente. A fala de um primeiro-ministro ou um político pode ser visto por todo mundo, mas o Facebook pode apresentar uma realidade para você e outra para mim. Se eu quiser, por exemplo, ver a melhor forma de vender aquele chá, eu posso dizer que, aquele chá que você vai se acalmar, vai esquecer as preocupações, porque o Facebook viu que as suas postagens recentes têm mais ansiedade. Enquanto que ele pode falar para sua vizinha que o chá vai dar mais disposição para começar o dia, porque ela tem postado sobre yoga e exercícios, por exemplo. O grande problema é quando essa informação deixa de ser usada de forma passiva, falando o que as pessoas sentem para informar o que é servido para elas. E passa o quê? A ser usado de forma ativa. Ou seja, você começa a informar o que vai ser servido para a pessoa e muda os sentimentos dela. Ainda em 2010, por exemplo, o Facebook mostrou que só mostrando um botãozinho de votei durante as eleições dos Estados Unidos na época, conseguiram aumentar ali o número de pessoas que foram para a rua votar, já que lá é opcional. Esse estímulo pode ser considerado neutro se for mostrado para todo mundo, beleza, é um ato positivo. Mas se o Facebook tiver lado político, e a gente sabe que ele tem, e a gente sabe qual é, ele pode mostrar esse botãozinho ali só para certos grupos, para certas etnias, e alterar o resultado final das eleições. Ainda em 2014 fizeram outro teste alterando o feed de notícia das pessoas, pegaram um espaço amostral de 700 mil usuários. Para uns eles mostraram notícias mais negativas, para outros mais positivas, e no final perceberam que as pessoas que eles mostraram mais notícias negativas ficaram mais tristes. É pequeno resultado, sim, mas já alterou o sentimento das pessoas. E como era de se esperar, eles pararam de publicar esses experimentos, mas não quer dizer que eles não continuem fazendo. Nos Estados Unidos, de 2016 para cá, o número de usuários do Face tem caído, só que ao mesmo tempo o número dos usuários do Instagram tem aumentado. E adivinha só, o Instagram e o WhatsApp também é do Facebook. E a gente não precisa pirar tanto, isso não é um problema tão grande ainda, né? Gera um certo conforto comentar sobre um assunto, e ter uma enxurrada de anúncios ali, para facilitar a nossa vida. O que temos que cuidar é o quanto estamos sendo influenciados aí na esfera sentimental, espiritual, e o quanto estamos nos deixando levar por isso. Ou você nunca se perguntou como que a maioria da população alemã começou a apoiar Hitler? Eu vou passar aqui um trecho de um experimento bem conhecido sobre conformidade social do Solon Asch para você ver como que a gente é levado pelo efeito manada e para a gente ter cuidado com isso. The Asch experiment is one of psychology's oldest and most popular pieces of research. A volunteer is told that he's taking part in a visual perception test. What he doesn't know is that the other participants are actors, and he's the only person taking part in the real test, which is actually about group conformity. Please begin. The experiment you will be taking part in today involves the perception of line length. Your task will be simply to look at the line here on the left and indicate which of the 3 lines on the right is equal to it in length.
So, for example, if you The actors have been told to match the wrong lines. The volunteer will be monitored to see if he gives the correct answer or if he goes along with the opinion of the group and gives the wrong answer. In the first test, the correct answer is 2. 1. 1. 1. 2. 1. Once again, the correct answer is 2. 3. 3. 3. 3. 3. The Ash experiment has been repeated many times, and the results have been supported again and again. We will conform to the group. Again, we're very social creatures. We're very much aware of what the people around us think. We want to be liked. We don't want to be seen to rock the boat, so we will go along with the group. Even if we don't believe what people are saying, we'll still go along. 1. 1. 1. 1. Group dynamics is one of the most powerful forces in human psychology. Isso é pra gente aumentar um pouco o nosso senso crítico, né? Não é porque 1 bilhão de mosca come bosta que a gente tem que comer junto. Bom, falando em comer bosta, né? Que é só o que a Netflix tem ultimamente. Eu vou recomendar e não recomendar, né? Mas quem não tiver nada pra fazer, assiste aí o documentário The Social Dilemma desse ano na Netflix. Em contraponto, eu vou deixar um vídeo de 5 minutos na descrição que resume bem o que esse documentário tá falando. É aquela mesma historinha da Netflix, né? Pega um funcionário ali do Facebook, põe ele na cadeirinha de entrevista, né? Ambiente caseiro, né? A câmera na altura do olho, aquela mesma balela que a gente já tá acostumado, luz quente pra deixar mais agradável, e pega como se fosse a visão do todo, né? Mas tudo bem. Tem uma draminha familiar ali, uma música de fundo meio que de terror, mas não é o fim do mundo não. Assiste e filtra aí o que vocês acharem de melhor. Outro filme bastante interessante sobre o assunto se chama Rede de Ódio, ou The Hater, tá na Netflix também, é polonês, e mostra, né, como alguém com características sociopatas pode ganhar poder ao saber utilizar bem as redes sociais. Tem um outro documentário também na Netflix do ano passado, se chama Privacidade Hackeada. É legalzinho também, né? Mostra uma menininha chorando ali com suas crises emocionais. Ela participou da campanha do Trump em 2016, que teve aquele escândalo lá da Cambridge Analytica, que o Trump contratou lá para fazer a sua propaganda eleitoral, gastava $1 milhão por dia, né? E a menininha saiu ali de X9, saiu da campanha ali e passa o documentário chorando suas dores ali sobre a manipulação do Facebook na campanha da política lá nos Estados Unidos. Tanto que o Zuckerberg foi chamado a depor lá no Senado, mas acabou dando em nada. Infelizmente ainda temos poucos livros escritos sobre o tema, infelizmente a maioria sendo escritos por jovenzinhos que ainda estão jogando videogame na casa da mãe. Mas tem um até legalzinho aí que se chama os 10 argumentos para você deletar suas redes sociais. Eu achei meio extremista, né? Ao invés de citar a eleição do Trump, o autor fica fazendo piadinhas ali o tempo inteiro com isso. É enviesado politicamente, como eu falei ali do documentário da Netflix, da Privacidade Hackeada, da menininha que chora. Esse é o autor que chora. Mas tudo bem, dá pra pegar um pouco dos experimentos sociais e filtrar, né? Outro livro que não está ligado diretamente às redes sociais, mas fala bastante sobre aspectos sociais, se chama Visivelmente Irracional, do Dan Ariely. Ele nos ensina ali sobre as diferenças entre normas sociais e normas de mercado, principalmente quando o dinheiro está em jogo, entre outros 13 erros ali que costumamos cometer nas nossas escolhas diárias sem perceber. Eu acredito muito que a educação é uma barreira muito forte para combater isso, né? A boa educação e o conhecimento. A própria Bíblia fala em Oséias 4:6 que o meu povo perece por falta de conhecimento. A gente pode ler tudo isso, pode assistir os documentários que for, pode ler todos os livros do mundo, mas a Bíblia, para mim, ainda continua sendo o meu melhor manual. Um forte abraço.